Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o Entrevista Especial. A cada programa, nós recebemos um especialista para tratar e analisar as notícias que estão em destaque. O número de casos de febre aropoxi aumentou mais de 769% no Brasil em 2024, na comparação com o ano passado. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmadas mais de 7.000 ocorrências em 16 estados neste ano. Durante todo o ano passado, foram 832 casos. Mas o que é a febre aropoxi? Como ela é transmitida? Vamos entender melhor com o doutor Júlio Croda, infectologista da Fiocruz. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Prazer com vocês a respeito desse tema, né? Uma nova arbovirose, uma doença que não é conhecida pela maioria dos brasileiros e é importante trazer alguns esclarecimentos. Exatamente, doutor. Mais uma doença para a gente se preocupar, ficar em alerta, né? Agora, doutor, o que é a febre aropoxi e como que ela é transmitida? Então, a febre oropouche, ela é transmitida pelo mosquito maruim, é um culicoides paraense, o nome, né, científico desse mosquito. Não é o Aedes aegypti, não é o mesmo mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya. Essa doença ela causa febre, dor no corpo, os sintomas muito similares à dengue, à zika e chikungunya. Praticamente impossível diferenciar pelos sintomas se a pessoa apresenta febre oropouche ou dengue ou chikungunya ou zika. Então, atenção deve ser redobrada a pessoa que apresentar esses sintomas é importante que seja testada, principalmente nessas regiões onde existe uma maior transmissão da doença. Essas regiões, doutor, que você menciona, são fora de zonas urbanas ou não tem a ver? No passado era mais na região norte, né? Essa doença ocorreu em surtos, principalmente em cidades como Manaus, e cidades próximas, mas atualmente a febre oropouche ela vem causando doença e aumento de casos em outras regiões que antes não eram comuns. Por exemplo, na Bahia, mais de 800 casos foram notificados e também em Pernambuco. Então, de alguma forma, a gente está detectando esse vírus em regiões que antigamente não circulava. Agora, doutor, já se sabe por que os casos dessa doença aumentaram tanto neste ano? Como você mencionou, né? Não é uma doença muito conhecida, a gente, na verdade, a maioria da população nunca ouviu falar, é uma doença, como você mencionou, do passado, né? E agora retornou com muita força. Já se sabe por que esse mosquito tem transmitido com tanta facilidade, de forma tão rápida assim? Então, esse mosquito, né, ele se prolifera em locais onde há acúmulo de material orgânico, né, diferente do Aedes aegypti, que é na água parada, e a gente ainda está estudando para tentar entender por que existe essa disseminação desse novo vírus para regiões que antes não existiam. Parte dessa explicação, né, uma das hipóteses pode ser atribuída às mudanças climáticas, ao aumento de temperatura, adaptação do vetor desse mosquito, o maruim, em regiões que antes não existiam e, portanto, a expansão dessa doença para essas outras regiões. Agora, doutor, quais são os principais sintomas? Você mencionou alguns deles, né? Gostaria que reforçasse para quem estiver nos acompanhando. Os principais sintomas são febre, dor no corpo, eventualmente manchas vermelhas pela pele, dor de cabeça. Então, são sintomas inespecíficos, né, de outras doenças, como dengue, zika e chikungunya. A febre oropouche, como essas outras doenças classificadas como arbovirose, elas não apresentam sintomas respiratórios. Então, se você apresenta febre, sem sintomas respiratórios, com dor no corpo, com dor de cabeça,
com manchas vermelhas na pele, pode ser febre Europush, principalmente se você mora nessas regiões ou visitou essas regiões recentemente. Agora, doutora, a Bahia confirmou 2 mortes pela doença. Santa Catarina tem um óbito em investigação. Essa doença, ela tem tratamento? Quais os riscos de evoluir para chegar, no caso, a óbito? Como a doença, né, que está se espalhando mais recentemente para essas áreas que antes não existiam e que a gente teve o maior número de casos dos últimos anos, a gente ainda está conhecendo um pouco dessa doença. Para essa doença não existe um tratamento específico. Antigamente, a gente não tinha nenhum relato de óbito associado a essa doença. A Bahia confirmou os primeiros 2 óbitos em mulheres sem comorbidade. Então, isso acende um alerta que, eventualmente, essa doença, que não tinha nenhuma associação com gravidade, pode apresentar casos graves, eventualmente associados a óbito, em algumas situações. Lógico, né, que a maioria dos casos são casos leves, que se resolvem sem nenhum tipo de tratamento, mas é bom ficar atento, é necessário mais dados para que a gente possa entender essa relação e qual a frequência que essa doença está associada a os desfechos, né, a evolução com maior gravidade e com óbito. Doutora, última pergunta. Tem prevenção? Tem alguma forma de prevenir? Alguma vacina para essa doença? Infelizmente, né, a gente ainda não tem nenhuma vacina específica para essa doença. Existe também, né, uma investigação que está sendo conduzida em Pernambuco. Existe 3 casos de microcefalia que os testes das crianças deram positivo e também essa relação entre febre Europush e microcefalia está sendo investigada. A melhor medida de prevenção é evitar a picada do mosquito, do maruim, do Culicoides paraense. Isso é feito com a utilização de roupas, né, cobertura da pele com roupas e com também, eventualmente, protetores que repelem o mosquito e esses protetores que são vendidos nas farmácias regularmente. Então, eles funcionam para o Aedes aegypti, também funciona para o maruim. Então, atenção especial, né, nesse momento que a gente ainda desconhece muito a doença, principalmente as gestantes, para adotar medidas de proteção mais adequada, porque essa relação entre a febre Europush e microcefalia está sendo ainda investigada nesse momento. Doutor, eu falei que era a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma também, que a gente ainda tem tempo. Essa doença, quem foi infectado por ela, por esse mosquito, tem como transmitir para outras pessoas ou não há essa possibilidade? Não, como toda arbovirose, né, a gente precisa ter os mosquitos infectados com o vírus, né, o vírus Europush, e aí a transmissão ocorre assim como ocorre com as outras arboviroses. Se uma pessoa tem a doença, eventualmente o vetor, esse mosquito, o maruim, pica essa pessoa, ele pode transmitir esse vírus para outra pessoa. E por isso que a gente atribui eventualmente essa expansão da doença para outras regiões, as mudanças climáticas, porque eventualmente a gente tem a presença mais abundante desse mosquito e a introdução do vírus nesse sistema favorece uma transmissão nesses ambientes. Então, é um mosquito que não é o Aedes aegypti, é um mosquito menor, né, mas que está presente em diversos locais do Brasil. Com o aumento, né, da sua proliferação, a gente tem um risco maior de transmitir outras doenças, e nesse caso a gente está vendo um aumento expressivo de febre Europush. Fica o alerta, então, para quem está nos assistindo, né, doutor? Muito obrigada pela participação, por trazer as orientações, toda a explicação sobre essa doença que tem gerado até um certo pânico na população. Obrigada, doutor. De nada, é importante entender que é uma doença que apresenta pouca gravidade. A gente tem essas 2 investigações que estão sendo conduzidas, tanto no que diz respeito aos 2 óbitos que foram associados, mas
eventos bastante raros, assim como os casos de microcefalia em bebês. Então, fico alerta, mas é importante, nesse momento, ter bastante tranquilidade, porque não é um fenômeno tão frequente, né? Porque só a partir de um surto muito grande que a gente pôde observar esses eventos que eventualmente podem estar associados com a doença, mas com menor frequência. Com certeza. Obrigada, doutor. Fica o alerta, então. Nós conversamos com o doutor Júlio Croda, infectologista da Fiocruz. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV. O Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.